Se fosse possível que você pudesse explicar a parábola da figueira que secou. Vamos lá. Essa passagem é um fato, não antiecológico, não um crime ambiental. É uma passagem que traz um ensinamento, que para entendê-la nós precisamos lê-la nos 3 evangelistas, não só em Marcos, como na maioria de vezes é lida. É preciso que nós juntemos o que os evangelistas falam dessa passagem para entender o que ocorreu naquele momento. E o que é o fato quando narrado pelos evangelistas, e a gente percebe o que um narrou e o outro não narrou, e você soma e percebe o que aconteceu. Jesus chega chega em Jerusalém, vai ao templo e vê os vendilhões, observa o que eles faziam e nada fala. Vai embora porque já era tarde, vai para Betânia. No caminho para Betânia, ele avista uma figueira frondosa. E diz o texto, e olhando de longe, a figueira era frondosa. Porém, chegando até ela, viu que ela não tinha frutos. Porque não era tempo de frutos, ou seja, não tinha figo, porque não era tempo de figo. E Jesus então disse à figueira, nunca mais coma nada, nunca mais ninguém coma frutos de ti. E vão embora. Dormem em Betânia e voltam. Quando voltam, um discípulo diz, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. E Jesus não fala nada. E vão para o templo. Chega no templo em Jerusalém, Jesus expulsa os vendilhões. Expulsa aqueles vendilhões que ele havia visto no dia anterior. Expulsa-os e diz, esta casa é a casa de orações. Fizestes da casa do meu pai um covil de ladrões. Essa casa é para frutos. E aí nós entendemos a passagem. A figueira vista de longe era frondosa, o templo visto de longe era frondoso. E ele chegou para buscar frutos em tempo que não era de frutos, porque o templo deveria dar frutos todos os dias, porque ele não foi feito para uma estação só, ele foi feito para várias estações. O templo era para qualquer hora que o buscasse, recebesse a orientação. O templo é para estar aberto todos os dias e não só para ser visto de longe. E aí, ele então dá o exemplo, que não mais comeria daquela figueira nenhum fruto. E depois ele diz que o templo seria derribado e reconstruído. Não em matéria, mas em espírito. Que o templo deveria ser o local de respeito a Deus e não de festividade e ganhos comerciais. E o interessante, que nos anos 70 da era cristã, esse templo foi destruído pelos romanos. E não mais foi erguido. Não mais se comeu frutos daquele templo, porque ele não mais foi erguido. Resta uma parede, uma parte, chamada Muro das Lamentações, onde se fazem muitas vênias e pedidos a Deus, mas o templo não existe mais. Então aquela figueira era um símbolo que ele utilizou para dizer, de longe ela está bonita, mas ela não foi feita para ser só bonita, ela foi feita para dar frutos, ela foi feita para matar a fome. Esse templo não é só para ser bonito em construção, é para matar a fome e a sede daquele que quer melhorar e quer crescer. Então isso é que é o símbolo da passagem da figueira que Jesus secou. E não um crime ecológico pura e simplesmente. Por isso, para entendê-la, precisamos pegar os 3, para mostrar que ele viu o templo, nada fez, olhou a figueira, nada tinha, foi a Betânia, voltou e depois é que ele expulsa os vendilhões. Ele não agiu com raiva. A expulsão dos vendilhões não foi fruto da raiva. Ele já havia visto tudo no dia anterior. Foi um ensinamento, foi uma energia, uma austeridade. Há uma palavra dos tibetanos, Kunlong, que não se tem tradução. Kunlong seria algo, em Minas a gente traduz bem Kunlong, é um trem. É um trem que a gente tem aqui dentro, que é uma bondade, é uma paz interior, é um trem.
que a pessoa que possui, mesmo estando brava com os outros adoram essa pessoa. E Jesus dizia Dalai Lama, tinha-se com Long. De forma que ele expulsa os vendilhões, sozinho, e aquele monte de gente, e ninguém fez nada contra ele. Porque a autoridade moral era grande. O Kunlong, que não se traduz. Então assim ele fez no templo. Não por raiva, não para punir ninguém, mas para dizer, isso aqui não vai sobreviver desse jeito. Então essa é a passagem da figueira seca, que não podemos dissociá-la da expulsão dos vendilhões, que não podemos dissociá-la da visão que Jesus teve do templo, que não podemos dissociá-la dessa reconstrução do templo em espírito. Então essa é a parábola, aliás, é a passagem, não é uma parábola, é a passagem da figueira. Existe uma outra parábola da figueira, mas é apenas um ensino que está lá em Marcos, em que a figueira que não deu fruto secou. É uma passagem pura e simples, mas quando se refere à parábola da figueira, na verdade estamos se referindo à passagem da figueira, que é essa que eu narrei, que está mais completa no Evangelho de Mateus, mas que precisa dos outros para fechar essa história, para a gente perceber direitinho o que aconteceu nessa passagem. Nos 5 minutos seria isso. Por que Jesus dizia ser o Filho do Homem?